Olá, queridos e queridas alunas, tudo bom com vocês? Primeiramente, aqui hoje, trazer com vocês a bandeira do nosso estado nesse mês que representa a nossa Revolução Pernambucana, ocorrida no dia 6 de março de 1817. Essa revolução transformava nosso Pernambuco num país, o primeiro e único estado do Brasil na era tanto colonial ou na era imperial, que se desvinculou de Portugal. Salve Pernambuco, nosso estado, tá bom? Antes de tudo, né, a aula é maravilhosa hoje, é introdução aos estudos históricos, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao EducaPE, tá bom? Antes de começar, observe a imagem como está aí na tela de vocês, bem bonitinha, né? Então aqui nós temos na tela de vocês essa imagem onde representa a pesquisa, né? E nós historiadores temos essa função de pesquisar. Na aula 3 a gente viu as personagens da história e eu enfatizei a vocês que o personagem da história somos todos nós. Então, sem exceção. Desde o maior general ao maior rei, ao maior tirano, todos nós somos personagens da história. E aí, na tela de vocês, né, está justamente essa função do historiador, que é a pesquisa. Eu vou deixando na tela para a gente ver as fontes da história. E aí, acompanhe comigo. Nas últimas 3 aulas, vimos a importância de contar o tempo através do calendário. Hora, meses, etc. E assim a sociedade irá desenvolver sua história, mas para isso precisamos dos registros históricos. E nós, historiadores, somos verdadeiros detetives, pois precisamos de vestígios que são textos antigos, imagens, objetos produzidos pelas pessoas que passaram pela Terra. Bem, as 3 últimas aulas a gente está acompanhando e vivenciando essas questões a quais estava aí no texto, né? Primeiro que a sociedade ela precisou contar o tempo. Então a gente viu o desenrolar do desenvolvimento do calendário, né, do relógio, né? Obviamente não é esse relógio de pulso que você tem agora não, nem no seu smartphone. Primeiro era o relógio lunar, que através da sombra do sol conseguia e via, né, como eram as horas através desse experimento. Depois a gente teve o relógio d'água, nós tivemos a bússola e assim sucessivamente. Então a sociedade ela se transforma, então ela vai evoluindo, né? E consequentemente na aula de hoje também veremos isso, as fontes, né? Para fazer história, precisamos de fontes. Simplesmente a gente não pode ter só uma versão. Ela tem que ter várias para a gente poder chegar ao consenso. Tá certo? Vem comigo para a gente saber o que é conhecimento histórico aqui na tela. Ó. Conhecimento histórico, né? E a palavra história, o que é finalmente, né? Vem do grego e tem o significado de procurar, de pesquisa. É aquilo que eu venho falando, né? Procurar. E justamente historiador, esse que vos fala, né, é aquele que pesquisa e sabe a história. Então, todo historiador é aquele que pesquisa e traz a história. Tá bom? O nome da disciplina que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. O historiador é o profissional. Então, a história ela vai estudar, sem dúvida, né, tudo aquilo que a gente vê na sociedade com o tempo. Então a gente estuda o passado, a gente estuda o comportamento, nós estudamos a economia, nós estudamos as maneiras, né, dos grandes líderes a qual administrou aquele país, reino, império, etc. Então a função do historiador é desvendar esse passado, né? Então, a história ela tem esse papel fundamental para que nós tenhamos esse discernimento para entender o passado com a sociedade como um todo. Tá bom, galera?
Então é muito simples, é muito fácil essa questão sem dúvida, da história, tá bom? Vem comigo que a gente vai aos poucos trazendo essa meditação da história. E hoje, mais uma vez, a gente vai enfatizar quem faz história, tá bom? A história não é feita apenas por grandes personagens, mas sim por todos nós. Quando a gente fala de história, nós estamos habituados, sem dúvida, a sempre fazer essa questão da ligação com grandes personagens, rei, faraó, né? Então, por que não nós mesmos ser a história? Então, toda a sociedade, ela é construída por grandes personagens, mas sem as pessoas, né, que não são essas lideranças, ou talvez essas pessoas famosas, também não há história. Então a história ela é construída por todos nós de nossa sociedade, tá bom? Através dela podemos espelhar, né, através da história, podemos espelhar para as nossas atuações no nosso dia a dia. Nos inspiramos dos grandes líderes que já passaram pela Terra e mediar conflitos, né, ou futuros também, através de exemplos do passado que o mundo já viu. E é importante a gente conhecer a nossa história. Por quê? Porque quando a gente conhece a nossa história, a gente não permite o erro do passado, né? Isso é bom deixar bem claro. Como assim, professor? Coisas que lá atrás na sociedade não deram certo, e a gente sabe por conta da história, a gente não vai repetir novamente. Como, por exemplo, a pandemia da varíola, lá em 1904, quando, lá no Rio de Janeiro, as pessoas não queriam tomar vacina e houve o surto da doença, né? E aí o que é que fez? Hoje a gente está vivenciando um momento parecido, não é? Então hoje a gente sabe que tomar vacina para controlar a Covid-19 é fundamental para salvar vidas. No caso da varíola, não existia remédio. Da Covid, estamos indo, infelizmente, para o mesmo caminho. E qual é a maneira de vencer a Covid? Vacina. Então a gente já sabe que lá no passado a gente teve uma resistência, né? Então a gente precisa ver que naquele momento histórico, nos dias de hoje, a gente não pode repetir o que foi feito lá em 1904. Esse é o papel da história. Entender o passado e, consequentemente, trazer isso para o nosso dia a dia. Tá bom? Bora para as fontes da história? Tá certo? Então, para a gente fazer história, a gente precisa de fontes. Fontes, minha gente, são materiais que nós temos como base em algum texto, como você está vendo na sua tela, a escrita, tá certo? A escrita ela pode ser um jornal, uma revista, tá certo? Se você for para lá para a galera lá do Egito Antigo, os hieroglifos, né? Se você for para a Mesopotâmia, o Código de Hammurabi. Então, a escrita, ela é, sem dúvida, a principal base de quem passou por aquele período e escreveu e relatou aquele momento. Então, a escrita. A segunda é a visual, tá certo? Você vê na tela aí uma paisagem como eu posso dizer, da pintura rupestre, né, da época da pré-história. Então a gente tem um registro visual daquele período, né? Estamos vendo aí na figura um confronto de humanos com alguns animais, a gente não sabe quais, porque a imagem não é tão nítida no sentido de saber qual é o animal, mas a gente está vendo que é um animal muito forte. E ali a gente está vendo alguns humanos, que a gente deduz que né, com flechas nesse sentido. Então, a visualização de uma imagem, ela representa algum período. Por exemplo, se eu tenho uma foto de quando eu tinha 10 anos, ela é uma fonte, né, visual, porque eu sei que aquele passado é meu, então eu estou naquele período ali inserido, tá certo? A gente tem a falada, tá bom? O que é a falada? A falada é uma teoria da história que é através de entrevistas. E aí na imagem eu coloquei para vocês Jô Soares, né, e Cazuza, lá em 1980.
1988, lá no programa do Jô. Veja como essa imagem representa muita coisa. E aí, nessa imagem, né, dessa entrevista, nós vamos ter um acervo histórico. Por quê, professor? Porque aqui são bases que ele falava daquele período de 1988. Então, aqui temos uma fonte histórica e cultural material, né? O que é isso? Na imagem temos aí o Palácio do Governo do Estado de Pernambuco e todo material cultural é aquele que tem uma construção antiga e nele tem a história. Vamos lá, Pirâmide do Egito é um material cultural onde é uma base histórica. Se eu pegar, por exemplo, as pontes que interligam a capital pernambucana, então a ponte Duarte Coelho. Por que ponte Duarte Coelho? Né? Aí eu vou lembrar que a ponte Duarte Coelho é a ponte do fundador do nosso estado, em homenagem a ele. É a ponte que eu sei que ali fica o Galo da Madrugada, né? No período de carnaval. Então ali eu tenho uma cultura de material. Então ali não deixa de ser também um fator histórico, né? E que eu posso também consultar com essas questões que a gente colocou aqui na tela, tá bom? Vamos ainda exemplificar as fontes, vê aí na tela. Aqui a gente tem uma fonte, que é uma fonte escrita. Então nós temos aqui, ó, eu trouxe um jornal de 1988, em que fala, né, justamente do cantor e compositor Cazuza, que fez seu último show, por sinal, aqui em Pernambuco, no dia 24 de 1 de 1989. A matéria do dia 25, né? E aqui a gente tem uma fonte. Por quê? Porque através dessa fonte eu vou simplesmente ter um registro do antepassado, do passado, né? Então eu tenho aqui nesta fonte de jornal uma entrevista, certo, do cantor e compositor Cazuza, que realizava seu último show aqui no Recife, e a reportagem é de Sérgio Mona e relata os acontecimentos da época, e a fonte histórica foi a matéria do jornal, ou seja, ela é uma fonte escrita, tá certo? Então veja que através de um pedaço de jornal eu soube que o cantor e compositor Cazuza fez seu último show no Recife no dia 24 de janeiro de 1989. Então, através dessa questão, nós temos uma fonte histórica a qual representa, tá certo, uma passagem no tempo, tá bom? Aí agora a gente vai treinar um pouquinho, né? Vamos deixar de moleza, pega o tablet, treina e pensa. Identifique a fonte histórica abaixo, né? Então veja aí, que fonte histórica é essa? Música popular, O Tempo Não Para, Cazuza ao Vivo, tá bom? Identifique que fonte histórica abaixo é esta. Pensou? Pensa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou deixar você pensar. Pense. Pensou? Olha aí, ó, qual é a resposta certa. Veja aí a resposta certa que está na sua tela. Óbvio que é a escrita, galera. Justamente, né? A gente tem aqui uma matéria de um jornal a qual nós temos, sem dúvida, uma representatividade de um passado lá em 1989, a qual traz o cantor e compositor Cazuza aqui nos dias que ele passou em Recife, tá bom? Então, antes de a gente, né, na tela de vocês, a gente vai revisar, né? Então, revisa aqui comigo. A história, tá certo? Ela tem fontes históricas, historiador, somos a história e a origem da história, tá certo? Então, só para lembrar vocês, né, as fontes históricas é justamente onde o historiador pesquisa, é onde o historiador vai lá, tá bom? E faz seu material de pesquisa. Então,
quem são esses materiais? Vou citar aqui uma Bíblia. Bíblia, exatamente, aquela Bíblia sagrada que você usa para ir para a sua igreja e tal. Ela é uma fonte histórica, porque ela relata o passado do povo hebreu, por exemplo. Se eu citar aqui uma passagem, eu conto a história de Jesus Cristo, né? Eu conto, por exemplo, o êxodo rural que aconteceu do Egito para a Terra Prometida, né? Então são várias fontes, né? Várias histórias. Eu conto o cativeiro da Babilônia, né? Onde os judeus, os hebreus, tanto faz, os hebreus eles foram levados para a Mesopotâmia sob o reinado de Nabucodonosor. Então, por exemplo, foi sem dúvida uma grande valia para a história a Bíblia, porque muitas coisas não tinham registrados. Então a Bíblia ela vai lá e ela dá essa fonte histórica maravilhosa, né, em vários períodos, seja da época de Cristo ou seja antes de Cristo. Então são várias situações que a Bíblia nos traz. Obviamente que tem a parte da fé, né, de toda a religiosidade, mas ela traz muito conteúdo histórico, né? O historiador, olha daqui, historiador, todos nós que fizemos história, né, a gente passa 4 anos numa faculdade, né, e se você quiser fazer história, é o melhor curso do mundo, tá? Então, você sabe que hoje o historiador, ele é o profissional que faz e traz a história até você, tá certo? Então, o historiador é responsável por saber cada pedacinho da história do mundo todo, né? Então a gente estuda toda a sociedade, né, de várias maneiras, de vários comportamentos, e isso abre até uma amplidão, né, uma amplitude, né, em respeito ao modo de nós pensarmos, né? Então você que está em casa aí nos assistindo através do seu tablet, né, através do seu smartphone, através das nossas redes sociais, e por sinal se inscreve e deixa seu like, tá certo? Então nós historiadores temos essa função de levar a história a você, para você saber como é que esse mundo se desenvolveu, né? Não é fácil? É ótimo, né? E quem é a história? Todos nós. A partir do momento que eu sou a história, né? Nosso intérprete que está aqui dando um apoio e suporte, todos nós aqui fizemos história. Ano que vem, essa aula, né, será uma aula histórica. Por quê? Porque a gente já está no passado. Então a gente vai lembrar que o professor Felipe, né, todo mundo que estava aqui da equipe do EducaPE fizeram um projeto, né, para a gente ter uma aula online para todos os alunos do estado de Pernambuco, certo? Que proporcionasse o melhor conteúdo possível, né, devido à pandemia da Covid-19. Então isso aqui é uma história. Então eu estou fazendo história, todos nós, o intérprete, a técnica que está ali, todo mundo está fazendo história nesse exato momento. E você está fazendo história também nos assistindo. Então veja como a história era bem dinâmica, ela é bem interessante, né? Então por isso que nós todos somos protagonistas da história, tá certo? A origem da história, né, do nome história, vem do pesquisar. Ela vem do agregar, né? Então, quando a gente pesquisa, né, nós conhecemos a história de uma forma mais ampla, né? E lembrando, nunca pesquise apenas uma fonte, pesquise várias fontes, porque infelizmente ainda temos uma questão na história que cada um conta a história como lhe convém. Então, é bom a gente sempre ter o discernimento, ou seja, procurar mais sobre um determinado assunto para que tenhamos um consenso, tá certo? Então a história ela nos dá essa ramificação de novas pesquisas, tá bom? Então pesquisar é o lema da história. Então nunca se esqueça disso, tá certo? Então história é uma matéria top, por isso que eu amo história, tá bom? Eu vou deixar aqui meus agradecimentos, nem precisa botar na tela toda, mas só para você acompanhar aí de casa, tá bom? Então, fonte de pesquisa, livro de História e Sociedade, né? Acervo pessoal, imagem, Google Imagem, quem quiser me seguir no Instagram tá aí. Gente,
a pandemia não acabou. Né? Continue se protegendo, higienizando suas mãos corretamente, né? Sempre que possível, com água e sabão ou uso de álcool em gel, tá bom? Use máscara sempre que for necessário sair de casa e só saia por extrema necessidade, tá certo? Enquanto a vacinação não chega a todos, precisamos nos proteger. Faça a sua parte, respeite, né, a distância social de 1,5 m no mínimo e saia em extrema necessidade. Tá bom? É por você, é por todos, devemos nos cuidar. Um forte abraço, um forte beijo e até a próxima aula. Tchau!